Boa noite a todos! Hoje a gente está iniciando uma série de lives que irão falar de forma prática sobre alguns assuntos relacionados a dores das pessoas que estão passando durante essa pandemia, né? Então, seja no trabalho ou na vida pessoal, nós estamos tendo algumas dores que a gente não tinha ou que a gente não percebia antes. Hoje a gente vai falar sobre mentoria, né, de vendas, mas elas vão impactar, eu acredito, na vida de cada um que vai participar dessa live. Eu convidei alguns profissionais para fazer comigo 4 lives nessas próximas semanas, onde a gente vai falar sobre corpo, postura, voz, ansiedade, solidão, técnicas de teatro que ajudam no seu dia a dia do home office, transformação digital. E na segunda-feira, dia 5/4, a gente já começa às 18 horas com a Cristina Caligares, que vai falar sobre relacionamento, telemarketing, atendimento ao cliente e humanização. As outras pessoas, eu já tenho as pessoas e os temas, agora só falta definir datas que eu vou comunicando com o passar do tempo. Não esquecendo que eu vou fazer um workshop de liderança humanizada, que vai do dia 5 ao dia 8 de abril, às 9 da manhã até às 11, 2 horas por dia, são 4 dias de imersão, 2 horas por dia. A gente vai falar sobre liderança humanizada, liderança do futuro. Então hoje nós vamos falar sobre vendas. E quem tiver algum conhecido que tenha problemas com vendas, ou um empreendedor que está iniciando o seu negócio e que está patinando um pouco com vendas, pode chamar ele para participar da live, trazer as dores dessa pessoa e para a gente discutir juntos, porque eu acredito que nesse momento nós estamos sendo convidados, todos juntos, a aprender novas habilidades, trabalhando mais para criar saídas de situações que se mostram trágicas, mas a gente tem que tentar reverter isso para uma grande oportunidade. Esse é o objetivo nosso, né? Como pessoa, como ser humano, é o nosso objetivo. Pegar o que vem quadrado, transformar em algo redondo para a gente conseguir sobreviver a essa crise que a gente está passando. Todos nós estamos vivendo a maior crise dos últimos 50 anos, a junção de uma crise política que vem na transformação digital, que também acrescenta o crescimento do desemprego, que faz com que as pessoas e as empresas elas ganhem menos, que elas tenham um menor poder de compra, o que dificulta bastante para os negócios, e isso impacta diretamente na venda. Em relação a essa grande transformação digital, exige de todos nós uma mudança, tanto no agir como também no pensar. Eu preciso mudar o meu modelo mental para que eu consiga sobreviver e pensar em coisas diferentes, não só no negativismo. Se eu não fizer isso, por mais que o mundo impacte em cima de você e te peça para pensar negativo, se pensar dessa forma, a gente não abre a nossa mente para a criatividade, não consegue sair desses desafios que são gerados todos os dias para nós. Todos os aplicativos que estão sendo criados hoje, a comercialização pelo e-commerce, pelo marketplace, a divulgação constante de cursos, produtos, serviços nas redes sociais, faz desse momento uma revolução 4.0, uma revolução digital. E um ponto super interessante é que a criação de alternativas de sobrevivência como forma de aumentar a renda familiar, isso vem impactando também muito, né, nesse momento. As pessoas estão fazendo pão, estão fazendo kits boteco, kit Natal, kit Dia das Mães, kit Dia dos Pais, geleias, tudo para melhorar a renda. E isso está virando comum na vida das pessoas, e eu acho super importante que a gente veja isso com bons olhos, porque é a criatividade do povo pela necessidade, a criatividade do povo fazendo eles saírem do quadrado, de uma zona de conforto, e para ter um futuro melhor para ela e para a família.
Eu vou chamar uma amiga que já entrou aqui, Ana Penarotti, que é uma parceira de negócio, para a gente conversar um pouco sobre vendas. E eu queria dar continuidade aqui aos 5 principais comportamentos que o vendedor deve ter. E por que eu coloco como organização um comportamento importante? Porque os processos, as ferramentas, a agenda, o controle de pedidos, o acompanhamento diário do funil de vendas é fundamental para o vendedor. Se ele não tiver isso na veia dele, ele vai se perder completamente. Imagine que você faça um agendamento de uma visita, de uma live, de uma reunião online, alguma coisa assim, e você não entre no momento que o cliente está te esperando. É muito constrangedor. E quando você tem um CRM funcionando, esse CRM te ajuda nesse sentido. Quando você não tem um CRM funcionando, você tem a planilha de Excel, a antiga planilha de Excel, mas que o vendedor tem que trabalhar com a ferramenta que ele tem. Não adianta esperar, né? Você trabalha numa pequena empresa, numa empresa ou até uma mediana, né? Uma empresa mediana que não investiu num CRM, para dar essas informações mais facilmente, ele tem que trabalhar com a ferramenta e usar a planilha para fazer esses controles. Então, a organização eu acho fundamental nesse sentido. O que você acha? Então, eu acho muito interessante isso que você está trazendo, porque a maior parte dos vendedores, ele prefere vender, ele gosta de estar na frente do cliente, de negociar, ele oferta, ele compreende o cliente. Então, isso é muito motivador para a equipe de vendas. Mas se ele não tiver organização, ele não vai poder... ele não vai saber, por exemplo, o que ele vendeu o mês passado e que ele precisa vender esse mês. Então, quanto mais organizado ele é, mais ele consegue entender a realidade daquele cliente. E isso vale para qualquer produto. Eu trabalhei muitos anos com o mercado segurador e eu percebia que muitas vezes o vendedor ele vendia um único produto, aquele produto que ele adorava vender. E aí ele fazia contato com esse cliente uma vez por ano. E o que acontecia? Esse cliente tinha outro corretor na vida dele, então que vendia plano de saúde, o outro que vendia previdência privada, o outro seguro de vida. Então, muitas vezes o cliente tem uma série de produtos com corretores diferentes. Seguro de automóvel. E se o profissional de vendas ele conhece bem aquele cliente, conhece a família, conhece as necessidades daquele cliente, e isso vale para qualquer mercado. É óbvio que eu tenho que me adaptar. Se eu estou atendendo o mercado hospitalar, é uma realidade. Se eu estou atendendo granjas de suíno e etc., é outra realidade. Se eu estou atendendo o mercado segurador, é outra realidade. Mas o fato é que quanto mais organizado, mais informações eu tenho acerca daquele cliente. Se eu tenho mais informações, eu consigo ofertar mais. Eu consigo aumentar o mix de produtos, como era a minha pergunta na sequência, né? Então, eu acho que é isso. A organização é fundamental para ele poder trabalhar melhor com esse cliente. E esse é o primeiro ponto que eu coloco, que eu levantei aqui, mas tem mais 4. Então, o segundo ponto que eu trouxe foi o compromisso com a empresa. Né? Então, quando você entra dentro de uma organização, você tem um compromisso. A empresa tem um compromisso, obrigações, e você tem compromisso, obrigações com ela também. Então, o compromisso vai desde do relacionamento que você tem, do trabalho que está prescrito lá no seu contrato de trabalho, né? E da entrega das metas, né, que foi definido para você. Então, esse compromisso que existe tem que estar na veia do vendedor também. Ele tem que conviver com isso para dizer assim, olha, eu estou numa empresa que me respeita, que acredita em mim e que está esperando de mim um determinado objetivo. Então, o compromisso é o segundo ponto que eu trago. O que você acha? Então, bem legal, é isso mesmo. Agora, quando a gente fala em compromisso com a empresa, a gente não pode esquecer também como esse compromisso com a empresa está interligado com o compromisso com o cliente e com o mercado. Vamos pensar no mercado primeiro.
quando uma meta é desenvolvida, na maior parte das vezes tem um histórico por trás daquilo. Então, o meu produto tá... eu estou trabalhando muito com o mercado médico hospitalar. Tenho alguns clientes que estão, inclusive, fornecendo filtros para a Covid. Esses produtos, eles eram adquiridos pelos hospitais até o início do ano passado, sim, única e exclusivamente através da importação. E hoje, esse produto, nós não temos, eles não têm nenhum concorrente interno, não tinha nenhuma fábrica no Brasil produzindo os filtros para o mercado médico hospitalar. E simplesmente, se você não consegue acompanhar o mercado, se você não vê o que está acontecendo no mercado, você se limita a vender aquilo que está ali fácil, perto de você, na sua mão ou nos seus principais relacionamentos. Então, quando você firma um compromisso com a empresa, ao desenhar as metas, ela já avaliou o espaço do mercado que ela tá ocupando hoje e qual é o espaço que ela pretende ocupar no ano seguinte, por exemplo. Então, quando você acompanha, você descobre coisas incríveis, né? Essa empresa que eu estou me referindo, eles identificaram que o número de produtos importados está reduzindo cada vez mais. Isso significa que se não tem nenhuma outra produtor, nenhuma outra fábrica no Brasil, significa que eu, como empresa, como indústria, tenho que ocupar esse mercado. Então, se eu estava vendendo em São Paulo, eu tenho que estender minha venda para o Brasil inteiro. Então, isso só é possível se eu tiver um compromisso com a empresa, com o resultado, com a meta, as possibilidades que essa meta me proporciona. E eu acho que uma outra coisa é o cliente. Quanto melhor... Se eu tenho uma venda de um produto de consumo, ou se eu tenho uma venda de um produto de relacionamento ou prestação de serviços, quanto melhor for o meu relacionamento com esse cliente, melhor vai ser o resultado para a empresa. Então, o compromisso com o cliente, consequentemente, é o melhor resultado para a empresa e para o meu bolso, porque eu, como vendedor, quero ganhar comissão, mas eu não tenho que pensar na comissão isoladamente. Eu posso pensar na comissão através do cliente. Então, me relacionando bem, entregando aquilo que o cliente precisa. Se ele estiver decepcionado com uma parte do meu trabalho, o que eu faço para melhorar esse relacionamento com o cliente? Então, o meu compromisso com o cliente também me faz trazer melhores resultados. E a venda é o reflexo, né, Ana? Porque é isso, né? Você não tem que pensar no quanto você vai ganhar de comissão, mas sim entregar uma solução adequada para o cliente que automaticamente a comissão vai entrar. É uma consequência. Então eu acredito uma consequência. Então eu acredito que o compromisso é tudo isso que nós falamos aqui e existe uma necessidade da empresa que contratou o vendedor de que esse vendedor que está lá na linha de frente, seja presencial ou seja online, que ele traga informações do mercado também. Por isso ele tem que estar antenado, né? Para que a empresa consiga inovar, para que a empresa consiga buscar novas soluções para oferecer para o mercado. Exato. O terceiro ponto que eu queria levantar aqui, quem tiver perguntas, quem estiver participando, tiver perguntas sobre algum desafio, alguma dor que você sinta na área de vendas, na área comercial, pode compartilhar conosco aqui que a gente vai tentar responder e trocar experiências com vocês. Então, o terceiro ponto que que eu quis trazer aqui é o interesse. Eu acho que a gente precisa ter interesse, o vendedor específico precisa ter interesse em aprender todos os dias algo diferente, terminar o dia mesmo perguntando, será que eu aprendi algo diferente hoje? O que eu aprendi hoje? Não seja o mesmo dia ou igual ao dia anterior, que eu tenha aprendido algo diferente. Sobre o cliente, sobre a empresa mesmo que você trabalha, sobre o mercado, algo diferente. Então, esse interesse precisa estar nos olhinhos lá do vendedor. Eu vou olhar para ele e perceber, nossa, esse cara realmente tem brilho nos olhos porque ele tem interesse
em querer aprender mais, em querer buscar mais informações? O que você acha? Eu sempre trabalhei com o profissional de vendas antenado com o que acontece no mercado. E não é antenado só naquilo que se refere ao produto dele, mas é atento às oportunidades. Porque, às vezes, uma oportunidade de vender um plano de saúde ou vender um seguro de automóvel, ele está no dia a dia. Você está numa encontro de família, que agora a gente não tem quase encontro de família, né? Mas você está lá no encontro de família, ou numa reunião com os amigos, ou no contato pelo WhatsApp. Quanto mais você está atento, mais você enxerga as oportunidades de trabalhar o seu produto. Agora, se então o interesse está ligado a essa atenção e a vontade de vender, né? O profissional de vendas que trabalha com produtos complexos e eu acho que a gente pode falar aqui da nossa parceria. Em fevereiro do ano passado, há um ano e um mês mais ou menos atrás, a gente iniciou um trabalho dentro de um mercado do agronegócio que era muito novo para nós, especificamente. Desconhecido. Era desconhecido completamente. Completamente desconhecido, tanto para mim quanto para o Marcelo. Mas a gente tem uma coisa que é conhecer a metodologia de vendas, entender como é que o cliente se comporta, entender como é que uma meta, um resultado, uma negociação acontece. E o que a gente fez? A gente mergulhou no conhecimento daquele produto, daquele serviço, daquele negócio, para compreender o mercado, a concorrência, a mudança de conceito, que é uma empresa que trabalha muito com a mudança do conceito de venda ou de tratamento, por exemplo, animal. E o fato da gente ter mergulhado, a gente conseguiu trazer a linguagem da venda de qualquer produto ou negócio para aquele cliente. O que aconteceu... Uma solução, né? Exato. A gente buscou solução dentro do que a gente já tinha como experiência e se ajustando no mercado que a gente estava conhecendo ali. O que acontece é que quando você demonstra interesse, quando você tem interesse, você ganha informações e você consegue realizar um trabalho melhor. Seja para esse cliente especificamente, ou para você mesmo, ou para qualquer outro cliente. Então, ter interesse me faz crescer enquanto profissional, de qualquer área, né? Então, Verdade. O interesse me faz buscar profundidade. E aí eu acho que é sucesso. O vendedor que é interessado, que é curioso... quando eu trabalho com um negócio que eu não conheço, eu fico na internet, eu estou na reunião e eu estou participando, fazendo pesquisas, para entender onde aquele produto vai fazer a diferença na vida do cliente, ou para aquele vendedor. Então, eu acho que o interesse me faz buscar mais informações. Pois é. Eu trago um quarto ponto aqui, que é o comportamento adequado aí do vendedor, na minha opinião, que é a disciplina, que tem a ver com horário, tem a ver com a meta, tem a ver com reuniões, tem a ver com apresentações, tem a ver com contatos, né? Que a gente não pode ficar limitado. Se eu tenho 100 clientes, eu não posso ficar limitado a 100 clientes para o resto da vida. Eu tenho que fazer com que exista, que chegue num número maior, 200, 300, 400 clientes. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter uma disciplina de pelo menos querer trazer um cliente por semana, novo por semana, ou por dia. Eu não sei qual é a meta, mas tem que existir uma meta nesse sentido, para que a carteira consiga oxigenar e aí você sempre esteja crescendo, né? O que você acha da disciplina? Então, a disciplina é bom para tudo, né? Se eu sei exatamente onde eu quero chegar, isso a gente faz muito no processo de coaching, né? O indivíduo que sabe onde quer chegar, nem sempre ele sabe qual é o melhor caminho, nem sempre ele sabe como chegar lá. Mas, a partir do momento que ele desenha uma estratégia, que ele escolhe um caminho,
ele não pode perder o foco. E para isso, ele precisa ter disciplina. Então, a disciplina é bom quando eu quero juntar dinheiro para comprar qualquer coisa no futuro. A disciplina é importante quando eu quero montar um negócio e ter lucratividade nesse negócio. A disciplina é bom para quem quer cuidar da saúde, da alimentação, porque a gente tem a tendência a desviar do caminho, ir para um caminho mais fácil. A desviar. Ir para um caminho mais com fácil. Certeza. Agora, se eu sou disciplinado, eu vou buscar aquilo que é meu principal foco. Então, o vendedor que quer bater meta e ele identifica que ele precisa todos os dias fazer pelo menos 5 ligações, atualizar os relatórios, bater a meta, ofertar um produto novo no cliente a cada semana ou a cada mês, se ele tem clareza disso, ele vai percorrer. Agora, se ele for disciplinado, uma hora ele vai, outra hora não vai. É igual ir na academia, né? Tem gente que em janeiro, sim, todo mundo em janeiro fala assim, eu quero fazer academia, eu quero falar inglês, vou fazer dieta e uma nova faculdade. Janeiro é igual para todo mundo. Só que nem todo mundo é capaz de ter disciplina para, de fato, fazer academia todo dia. Ah, mas entrou a pandemia. Ok, liga a televisão. Tem um monte de academia na televisão. Tem um montão. Aliás, eu comecei esse ano a fazer atividade física na frente da televisão. Nos primeiros dias, eu me achei ridícula, engraçada, o nome que você quiser dar. Mas depois eu me diverti. E dá para suar, né? Dá para suar bastante. Dá, eu acho que dá. Então, dá, sim. A disciplina é bom para tudo. É bom para você cuidar da sua saúde, da sua educação, para os seus estudos. Enfim, uma pessoa que tem disciplina atinge os resultados. Não tem como. O risco é a gente desviar da disciplina, né? Desviar. Então, vou comer uma feijoadinha hoje, tá frio mesmo, né? Não é o caso, ainda não chegou o frio. Eu não tô a fim de fazer a academia na frente da TV hoje, deixa para lá. Então, se eu fujo da minha disciplina, o resultado não vai vir, vai demorar mais. É aquela história da zona de conforto, né? O que for mais confortável, eu vou escolher esse mesmo. Agora, eu queria compartilhar aqui com vocês a questão também que você citou, né? Da disciplina. Eu, quando comecei a trabalhar em vendas, há 33 anos atrás, eu tive um momento de aprendizagem com o vendedor, né? Como em toda empresa você entra para aprender, e o vendedor me levou nas visitas, eu encontrei com ele às 6h30 da manhã para começar a visitar. E aí eu falei, beleza, ele vai parar lá para umas 5, 6 horas, não sei o quê. Ele parou 8h30 da noite a visitar. A gente vendia bens de consumo, né? Produtos de biscoito, chocolate, esse tipo de coisa. Então, visitava lanchonetes, padarias e mercadinhos. Então, dava para visitar, porque esse horário ainda tem gente atendendo para compra. O que ele me falou, né? Eu não esqueço nunca, né? E peguei isso para mim durante toda a minha carreira. Ele falou, Marcelo, eu tenho uma conta aqui que eu faço que eu preciso ganhar X por dia. Se eu não ganhar X por dia, eu vou dormir dentro do carro, porque eu quero ganhar X por dia. Vender X por dia para ganhar X por dia, né? Então, eu já tenho essa conta. Então, me desculpa de te levar nas visitas até 8h30 da noite, mas essa é a minha rotina. Eu começo cedo. Se eu ganhar até o dinheiro que eu preciso até as 4 da tarde, eu vou parar umas 5, 6. Mas se eu não ganhar, eu vou continuar. Então, eu levo para a minha vida isso, que a disciplina é fundamental e depende só da gente, né? Disciplina depende só da gente. Exatamente. Quanto mais motivado, mais interessado eu tiver, melhor vai ser meu resultado. Em 2017, final de 2017, eu fiz uma importante transição na minha empresa. E de lá para cá, eu tive que reorganizar.
eu trabalho com treinamento e o meu desejo é sempre montar um conteúdo novo, preparar um novo treinamento. Mas não existe conteúdo novo ou preparar um novo treinamento se você não fizer venda. Então, a primeira experiência de vendas é com a gente mesmo. Vender o produto que eu tenho para vender, seja ele qual for. E eu descobri que para eu entregar aquele conteúdo, para mudar a situação da minha empresa, naquele momento, eu tinha que vender. E eu tinha que vender muito, não era pouco. Então, eu criei um checklist, uma agenda, e eu fazia diversos contatos. No nosso negócio é mais comum o contato telefônico, ou online, ou à distância, mas também marcava reuniões presenciais naquela época, ainda conseguia fazer, né? 2018, 2019, e assim foi. Bons tempos. Como? Bons tempos. Bons tempos. E aí, eu tinha uma meta, que era chegar ao final do dia e fazer no mínimo 10, 12 contatos que gerassem proposta. Então, era um esforço bem grande para atingir esse resultado. E não era só contato, porque às vezes você entra em contato com uma empresa, a pessoa está em reunião, aquilo eu contava zero, não fiz esse contato. Entrou em contato e a pessoa está de férias, aquilo para mim era zero. Eu anotava lá no meu relatório, mas era uma meta para os próximos dias. Eu tinha que conversar, no mínimo, com 10 pessoas e gerar algumas propostas. E fez toda a diferença para mim. Porque não tem como atingir resultados se não for pela venda. De nenhum negócio. Né? E a disciplina aí é muito importante, porque a tendência é falar, não, eu já liguei ontem para 10 pessoas, janeiro e fevereiro está todo mundo de férias. É prático responder isso. Só que... achar uma saída, né? Exatamente. Então, a disciplina é aquilo, você acordou e só vai. Só vai. Não dá para desistir. É isso aí. E o quinto ponto que eu escolhi aqui, Ana, para falar sobre comportamento do vendedor, os 5 principais comportamentos que eu acredito, o quinto é a persistência. O vendedor não vive sem persistir, né? Ele desiste fácil. Então, ele se desmotiva fácil se ele não tiver essa persistência enraizada nele, né? É um caminho que corre meio que paralelo, né? O desistir e o continuar, né? O desmotivar e o me manter motivado. Ele meio que corre paralelo. Só que a gente sabe que o caminho do sucesso é você se motivar e não desistir. Esse é o caminho do sucesso. Por mais porrada que você leve, esse é o caminho do sucesso. Então, a gente tem que pegar a entrada, o caminho mais fácil não é o ideal, então você pega um caminho e siga em frente. Você vai cair, vai levantar, vai cair de novo, vai levantar de novo, vai ter alguém que vai te ajudar, vai ter momentos que não vai ter ajuda e você tem que se restabelecer e ir em busca do seu objetivo. Então, a persistência é o quinto ponto que eu coloco aqui como um comportamento adequado do vendedor. É isso, porque existem pesquisas diversas que falam dos resultados, né? E se a gente tem uma fórmula que diz que a cada 10 contatos que a gente faz, 4 são contatos de possíveis compradores. 4 não vão comprar de jeito nenhum. E 2 deles depende muito do profissional de vendas. Como eu nunca sei exatamente quais são esses 2, eu tenho que colocar a mesma energia, o mesmo esforço nos 10. Porque eu só vou descobrir que aqueles 4 lá não compram de jeito nenhum se eu realmente ofertar, persistir. E não dá para desanimar se eu não vender o primeiro produto, seja qual for, no primeiro dia. Então, quando eu fazia os contatos e 10, 15 contatos por dia, e alguns, obviamente, eu não vendia. Se eu desisto no final do dia, ou se eu simplesmente desanimo e não persisto, o que vai acontecer é vender menos ainda, né? Então, a persistência me faz atingir melhores resultados.
eu preciso aprender a lidar também com as frustrações, porque eu vou ouvir mais não do que sim. Só que aquele que me diz sim, ele me indica depois, ele garante trabalho, às vezes, por um ano, no nosso caso. Então, a persistência, ela é quase que obrigatória. Então, quando você falou em persistência, eu não colocaria lá como quinto. Talvez eu colocasse como o primeiro, né? Porque Sim. eu vou ouvir muitos nãos daquele cliente e de outros tantos. Então, eu não posso desanimar. E se eu não conseguir hoje, eu vou conseguir amanhã. Se eu não conseguir o contato com esse cliente, eu tenho uma moça que me vende maquiagem, e eu conheci essa moça, acho que há uns 3 anos atrás. E ela, numa reunião, e ela sempre fez contato, sempre me ofertou os produtos, e eu não comprava dela. Já tinha outros caminhos, eu não compro produto de maquiagem de um único lugar, eu compro de vários lugares. E ela insistindo, insistindo, insistindo. No ano passado, no dia da acho que foi Outubro Rosa, eu resolvi fazer uma homenagem para as mulheres num desses clientes que eu estou prestando serviços. A primeira pessoa que eu me lembrei foi dela. Eu falei, eu não sei o que ela vai fazer lá, mas ela me faz contato toda hora, alguma coisa ela tem para ofertar. De lá para cá, eu comecei a comprar produtos de maquiagem com ela. Então, se ela tivesse desistido de mim no primeiro, olha, não vou falar nem no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, ela não teria tido... E ela foi para essa empresa, fez uma demonstração de produtos e vendeu... Ela fez umas 10, 12 clientes lá, que são clientes que de alguma forma compram alguma coisa, por menor que seja. Sim, sim. Então, Lógico, se ela tivesse lógico. desistido de mim no primeiro mês ou no primeiro semestre, ela não tinha tido essa oportunidade de vender tanto e para tanta gente ao mesmo tempo, né? Eu sempre dou exemplo de uma pessoa que trabalhou comigo, uma vendedora que trabalhou comigo no mercado de saúde, que ela tentava vender para um cliente grande, a Embraer, né, lá em São José dos Campos. E ela tentou vender plano de saúde para essa empresa por 6 anos. 6 anos. E eu sempre ficava pensando assim, caramba, ela não desiste mesmo, né? Os caras não devem nem gostar dela, porque de tanto que eles ouvem ela falar todo mês, né? Ou a cada 2 meses, sei lá quanto tempo ela falava com a pessoa responsável lá do RH, mas um determinado dia ela falou, Marcelo, eu vendi para a Embraer, plano de saúde, para a diretoria. Ela ganhou uma comissão que dava para comprar uma casa. Uau! A comissão dava para comprar uma casa. Então eu fiquei pensando, pô, a partir de hoje, a persistência para mim é a coisa mais fundamental. Eu já tinha isso dentro de mim, mas nunca tinha parado para pensar o quanto é importante a persistência para venda, principalmente para venda, para todo mundo, mas principalmente para venda, né? Então você começou a... E aqui, lógico, não vai dar tempo de a gente falar sobre as outras habilidades, porque já está próximo do final, mas aqui eu queria só levantar o que você falou lá atrás, que foi a questão de você, quando você deu a virada de chave aí em 2017, de montar os conteúdos. A gente vive um dilema, né? No fundo, a gente cria conteúdos novos para atrair novos clientes. Só que quando a gente faz um balanço entre o que o cliente está esperando e o que a gente está criando, a gente tem que estar muito bem antenado também para criar coisas que estejam ligadas ao que ele está esperando. Porque senão você vai ter uma prateleira cheia de conteúdos, né? Produtos e serviços lá na prateleira, e o cliente passa por ela e fala, não quero nada disso, o que eu estou precisando é outra coisa. Exato. Então é um dilema danado isso para a gente que trabalha com treinamento, e não só com treinamento, as empresas que trabalham com produto e serviço fazem a mesma coisa. Criam um produto sem ouvir o cliente, né? O ideal é a gente estar
atento não só às tendências do mercado, mas estar atento principalmente ao caminho que eu quero seguir. O que eu quero fazer? Então, trabalhar com treinamento não significa trabalhar com todo tipo de treinamento. Treinamento técnico, treinamento para uma determinada público, eu tenho que escolher um norte. Se eu souber exatamente qual é o caminho, qual é o meu norte, provavelmente eu vou acertar mais do que errar. Porque senão eu atiro para todo lado. Ah, mas nesse meio tempo podem surgir outras necessidades. Isso aconteceu na pandemia, né? A pandemia mudou a rota de muitos profissionais porque o mercado estava pedindo coisas diferentes. E eu tenho que me preparar e aceitar ou recusar, porque muitas vezes eu vou aceitar, por conta da necessidade, uma atividade que eu não estou habituada a fazer, que eu não sei fazer. Então, o ideal é, ou você recusa se você não tiver ninguém para fazer, ou você faz parcerias, faz negócio junto. O meu melhor junto com o seu melhor pode trazer um novo produto. E arriscar com aquilo que você sabe que vai ter sucesso. Porque senão você não ganha profundidade, não gera credibilidade. Então, o ideal é que esteja atento com o que está acontecendo no mundo e, principalmente, com o foco que você quer dar para o seu trabalho. Né? Tá certo. Possíveis parcerias, porque senão a gente aceita tudo e não faz nada perfeito. Eu trabalhei numa empresa de metalúrgica que a gente vendia para outras metalúrgicas, né? E eu fui num cliente que ele fazia 300 peças diferentes, 300 produtos diferentes. E a gente achava um absurdo, que era desde de abridor de garrafa até injetoras de metais gigantescas. O cara fazia de tudo. Ele não tinha foco no que ele realmente era bom. Ele era famoso em registro de gás, por exemplo, e ele não dava foco naquilo. Então ficou aquele registro, o mesmo registro de gás ficou anos sendo o mesmo, sem inovação nenhuma, porque ele queria fazer 200, 300 produtos diferentes e ele vendia mais aquilo que ele era top, era reconhecido, entendeu? Bem, quero agradecer a sua participação, minha amiga, mais uma vez. Imagina, obrigado pela contribuição aqui. Eu que agradeço, que bom. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, pela participação. Estamos aí. Obrigado, Ana. Para a gente continuar. Obrigado a todos que participaram também aqui. Eu quero agradecer. Esse é o começo de uma live para tirar dúvida das pessoas, tentar buscar soluções para as pessoas no momento que a gente está passando. Eu tenho, como eu falei no início, tenho mais 5 lives programadas para as próximas semanas. Eu vou comunicando pelo Instagram, pelo Facebook. Quero agradecer de verdade esses momentos aqui que a gente tem para trocar ideias, aprender, ensinar. E esse é o nosso trabalho de sempre. Obrigado, Ana. Até a próxima. Boa sorte lá, tá? Obrigada para você também. Tudo de bom. Até mais. Marcelo, tchau. Valeu. Tchau.